Bom, no vídeo anterior, nós vimos o que é integral indefinida. Agora vamos aplicar as regrinhas, a técnica que a gente aprendeu naquele vídeo, em alguns exercícios simples aqui de economia. Então vamos lá. Então, dado uma receita marginal igual a 2q ao quadrado mais 5, qual é a receita total da venda de 10 unidades? Então, pois bem, se tem uma função receita marginal, mas ele pede o valor da receita total, quando você produz 10 unidades, que é igual a 10. Ora, você sabe que a receita marginal é a primeira derivada da função receita total. Então, você quer voltar a partir da receita marginal na receita total. Você quer achar a primitiva da receita marginal. Então, é só você integrar a função receita marginal e você terá a função receita total. E aí é só você colocar o 10 lá dentro da função que você vai achar qual a receita total quando é produzido 10 unidades. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a receita marginal está aqui ao lado, 2q ao quadrado mais 5. Eu, para facilitar a anotação que eu estou utilizando com vocês desde a aula passada, eu vou chamar do f minúsculo, né, que é a função que eu vou integrar. E no lugar do que eu pus o x. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso que eu estou fazendo, tá? Apenas para aqueles alunos que têm mais dificuldade, você muda uma anotação, então, para facilitar para esses alunos. Ora, e ele quer saber qual é a receita total quando tem 10 unidades. Então, eu preciso encontrar a minha função receita total primeiro. Tá? E eu sei que ela é a primitiva da receita marginal, é só eu integrar a receita marginal. Bom, então eu quero achar, pela anotação que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, o fão, né? A primitiva da função f aqui, ó. Então vamos lá. Então, eu quero integrar a função receita marginal, o f, né, para achar a função receita total. Horas. Então vamos lá. Eu vou pegar e jogar o 2, vou integrar, como tem duas partes, né? Eu vou integrar primeiro esse termo, depois o segundo aqui, o 5. Então, o 2 é um coeficiente, é o casinho que eu ensinei para vocês, né? Eu jogo para fora e integro o q elevado ao quadrado, ou seja, o x elevado ao quadrado, em relação a x. E integro a outra parte aqui, ó, o 5. Lembra que o 5 é como se tem um x elevado, multiplicando um x elevado a zero. Né? Então, ponho o 5 para fora e deixo o x elevado a zero lá. Ora, aí aplico a regrinha, né, mais simples que tem de polinômio aqui, ó. Então, eu somo 1 no expoente, o n mais 1, e no denominador fica o expoente mais 1 também. Então, essa é a primeira parte. E na segunda parte, a mesma coisa, né? Está elevado a zero, eu somo 1 no expoente, e embaixo é o expoente 0 mais 1. Tá? Então, aqui eu já integrei a função. Agora só vou arrumar. Lembra que tem a c de constante aqui no final, hein? Não pode esquecer. Ora, então aqui ficou quanto? 2 vezes x elevado a 3, né? 2 mais 1, 3, dividido por 2 mais 1, 3. Mais 5 vezes x elevado a 1, dividido por 1, certo? Então, não preciso colocar 1 aqui em cima do x e nenhum lá no denominador, 5x. Pronto. Então, aqui eu tenho a função integrada, a primitiva, né? Que no nosso caso é a função receita total, tá? E quando eu produzo 10 unidades, qual é a minha receita total? É só eu colocar agora aqui dentro da função. Então, foi exatamente o que eu fiz. Achei a função receita total, coloquei aqui dentro 10, então no lugar do x, né, o q, coloquei o 10, então ficou 10 elevado ao cubo, dá 1.000. 1.000 dividido por 3 dá 333,3, dá quebrado, né? Vezes 2, 666, arredondando. Mais 5 vezes 10, que é 50, 716. Tá bem? E a constante, professor? Eu não sei qual é o valor. Aí você tem que recorrer aos seus conhecimentos prévios. Tem que recorrer. No caso, aqui você está trabalhando com a função receita total. Então, sua constante não pode ter nenhum valor, tem que ser zero, porque se eu não produzo e vendo nada, eu não posso ter receita, então tem que ser zero. Se aqui tem um valor, significa que quando o meu x, minha quantidade produzida é zero, ainda assim eu tenho uma receita, não faz sentido econômico. Tá? Então, na função receita total, você sabe que não pode haver constante, né? A constante tem que ser zero. Então, por isso que eu atribuí, tem que recorrer aos conhecimentos prévios seu para cada área que você está trabalhando.
Então, ora, resolvendo isso daí, eu tenho 716, tá? Então, a minha receita total quando eu produzo 10 unidades é 716, ok? Então, muito bem. Então, esse exercício aqui, moleza. Vamos para um próximo exercício. Bom, sabendo-se que a função custo marginal de uma empresa é 6Q mais 3Q ao quadrado e que o custo fixo é 10, qual é o custo total da produção de 5 unidades? Então, eu recomendo sempre a você começar colocando as informações aqui, ao lado. Então, o custo marginal, nós temos aí, ele nos deu a informação. Colocando para a notação que vocês estão acostumados, né, da minha explicação, estou chamando de custo marginal aqui, uma funçãozinha, né, e coloquei no lugar do que o x, só para não confundir aí aqueles que têm mais dificuldade. O custo total, quando é 5 unidades produzidas, é o que eu quero encontrar, tá? Bom, e aqui eu sei que e ele me dá o custo fixo igual a 10. Então, com essas informações, eu tenho que achar o custo total quando é 5. Então, lembra que quando eu derivo a função custo total, eu tenho a função custo marginal. Então, custo marginal é a primeira derivada da função custo total. E se eu quero voltar na função custo total, na primitiva da função custo marginal, eu tenho que integrar a função custo marginal, e é isso que eu vou fazer. Então, eu quero achar a primitiva aqui, ó, tá? A primitiva vai ser minha função custo total. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou integrar a funçãozinha custo marginal em relação a x. Nesse caso, eu tenho a primeira parte aqui, o 6 vai para fora, que é o coeficiente, multiplica o x, né, a integral do x em relação a x, mais a integral da outra parte aqui, ó. Jogo 3 para fora e vou integrar o x ao quadrado. Joguei o coeficiente k, né, 3 para fora, em relação a x. Bom, e qual vai ser a integral disso? No primeiro caso aqui vai ser 6 vezes. Aí lembra que eu somo 1 aqui no expoente do x, então era 1, somei mais 1. E embaixo é 1, né, que é o n mesmo, que é o expoente, mais 1. Então, para quem não lembra disso aí, olha o vídeo anterior, lá que eu expliquei o que é integral indefinida. Mais 3 vezes a mesma regrinha aqui. Somo 1 no expoente, né? E lá no denominador é o n mais 1. N é o expoente, né? O expoente mais 1. Mais a constante ao final, tá? Então, aqui eu já fiz a integral. Agora eu só vou arrumar por álgebra aqui, deixar bonitinho. Vai ficar 6 vezes x elevado a 2 ao quadrado, dividido por 2, mais 3 vezes x ao cubo, dividido por 3, mais a constante, tá? Então, ali, para deixar mais bonitinho ainda, né, eu posso dividir esse 6 por 2, dá 3. 3x ao quadrado mais... aqui eu posso dividir esse 3 por 3, né? 3x ao cubo mais c. Então, eu posso deixar dessa maneira. Ora, mas aqui já fosse uma resposta, né? Estaria correto também aqui, né? Esse primeiro caso aqui, a integral já está feita, mas você não deixaria ridículo dessa maneira, né? Você poderia até deixar desse jeito, né? Agora, mas nesse passo anterior, não, pô. Agora aqui legal e aqui melhor ainda, deixou mais bonitinho. Ora, então eu achei o f, que é a primitiva da função f de x, o f aqui, né? Então, e o meu f aqui no caso é a função custo total, tá? Custo total. Bom, então agora é só eu substituir, né? Lembra o seguinte, aqui tem que recorrer ao conhecimento prévio também, né? Então, meu f é o custo total, a primitiva. Bom, esse termo que tem o x, que no caso é as quantidades, é o custo variável, né? Porque ele altera aqui o custo total conforme altera x, né? A quantidade produzida de x. Então, é o custo variável. E na função custo total, vocês sabem, pelo conhecimento prévio de vocês, que existe uma parte que é o custo fixo, que é aquele que mesmo que não há quantidade produzida, ainda assim a empresa tem que arcar. Sei lá, aluguel, por exemplo, tá? Do imóvel, é um custo fixo, pode produzir 1, 2, nada, você tem que pagar o aluguel ainda. Então, você recorrendo ao seu conhecimento prévio, você sabe que o Czinho aqui, ele é o custo fixo, porque ele é o termo constante, tá? Ora, e lá no problema eu te dei o custo fixo, eu falei que era 10. Então, sempre que você tiver a função custo total,
O termo constante vai ser o custo fixo, ó. Então, você tem que saber conhecimentos prévios. Seu, então, é 10. Tá? Então, eu substitui aqui na função custo total, o 5, né? Porque eu quero saber qual é o custo total quando eu produzo 5. E no Czinho eu pus 10, que é o custo fixo. Ora, resolver isso daqui vai dar 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75, mais 5 ao cubo dá 125, né? 125, eu tinha falado com mais 75, 200, né? Mais 10, 210, se eu não errei. Então, é isso mesmo, tá aqui, 210. Então, ora, a minha função primitiva, no caso é o meu custo total, quando eu produzo 5 unidades, é igual a 210. 210. Então, dois exercícios aqui bem simples, né? De aplicação, né, na área de economia. Agora eu vou terminar esse vídeo e vou colocar mais um com 2 exercícios também, tá bem? Para não ficar muito longo aqui o vídeo. Então, bora lá.